Vamos lá, professor. Pelo que a gente está aprendendo aqui hoje com o senhor, tentando aqui resumir para o nosso telespectador, o processo de descomissionamento é, então, um projeto tão complexo quanto o projeto de comissionamento, de instalação de uma nova unidade. Exatamente. Então, isso requer mão de obra especializada e isso é também um negócio de bilhões. Não é isso? E o local onde esse tipo de atividade se dá é um local que automaticamente você tem uma demanda forte por mão de obra especializada e tem toda uma cadeia de negócios que gira em torno disso naquele local. E isso alavanca o desenvolvimento daquela região. Eu estou correto? Corretíssimo. Eu diria para você que não é nenhum projeto de engenharia reversa. A gente de vez em quando escuta erroneamente as pessoas, não, é só fazer engenharia reversa. Não é. Porque é um projeto específico dedicado para aquela atividade de descomissionamento. Então, quando você comissiona, você está colocando uma planta nova para operar. Quando você vai descomissionar 30 anos depois, aquela planta já não tem mais as mesmas condições de quando ela foi nova, quando ela foi instalada nova. Então, por exemplo, o tipo de içamento que você vai fazer para remover uma plataforma fixa vai depender muito da condição da estrutura naquele período. Vai depender exatamente do tipo de recurso e embarcação que você tem, né, para você remover aquela plataforma daquele local. Vai depender se você vai fazer um içamento único, se você vai eventualmente ter que cortar ela em pedaços para você remover. Vai depender, por exemplo, igual nós estamos vendo aqui, se o local onde você vai trazer a plataforma tem profundidade suficiente para ela conseguir chegar, por exemplo, na zona portuária. Não, aí depende muito do tipo de embarcação, né? Embarcações grandes como um FPSO, você vai precisar no mínimo aí de 10 a 12 metros. Esse é um ponto. Podendo chegar até 21, né? Que eu vi lá hoje. Não, daí não, porque essa embarcação ela vai chegar aliviada, então ela nunca vai calar o que a gente chama calar, essa parte do casco que fica debaixo d'água, ela nunca vai chegar nisso. Mas hoje o número mágico aí que a gente poderia dizer é de 10 a 11 metros seria uma boa profundidade para receber esse tipo de navio aí com 9,5, 9 metros, ele cai bem. Essa curva mostra bem aqui, né? O que a gente tentou mostrar aqui. Aqui no Pô de Vitória, acho que, se eu não me engano, o nosso calado é 13. Então, é perfeito. É uma boa profundidade para... Se é 13 o calado, 12, 13. Se é 13 o calado, a profundidade deve ser 14, porque geralmente você deixa uma folga de 1 metro. Por causa da maré. E aí você ainda pode contar com a maré, que ajuda também a aumentar um pouco mais essa profundidade. Então, tem estratégias de navegação para você trazer um navio desse para a terra, né? Então, assim, quando a gente olha para esse sistema, ele requer alguns requisitos básicos, né? Quando você pensa agora de acesso. Então, vamos pensar que eu já tirei a plataforma, estou trazendo ela para a terra. Então, estou trazendo ela para a terra, eu vou precisar ter primeiro local com profundidade suficiente para que você possa atracar essa plataforma. Volta à imagem anterior, por favor. Área de manobra também, imagino, né? Porque eles são muito grandes. Eu queria aproveitar esse slide aí, e o senhor falou muito de números em relação aos materiais em cada plataforma, em cada navio. Sim. Mas agora eu quero ver outros números, que é o seguinte... nós começamos então a fazer o descomissionamento na década de 90, porque as primeiras plataformas estavam na hora ali, já chegando no final da sua vida útil. Aí de lá para cá, a Petrobras, por exemplo, já fez vários descomissionamentos. Aliás, deixou várias plataformas lá, porque não tinha essa política de descomissionamento na época. Mas qual é o mercado hoje de descomissionamento? Quantas plataformas que estão sendo descomissionadas agora? E qual é a projeção para o futuro? Como é que é esse mercado aí em números? Hoje, quando a gente pensa em navios semelhantes a esses aqui, um FPSO, nós estamos falando de mais ou menos 182 unidades que estão em operação hoje, né? Essas unidades em operação hoje já estão com uma vida útil relativamente alta, por exemplo, 25% delas já ultrapassa 40 anos, ou seja, elas já estão no limite da operação e vão ter que sair por uma questão do envelhecimento dessas plataformas que você tem desafio de integridade estrutural. Quase 50, então, plataformas já estão no final da vida útil. Esse envelhecimento aí é a própria corrosão do processo natural, né? De uma plataforma que navio, né? Tá no mar aberto, sofrendo todas as intempéries do mar,
a influência, por exemplo, da corrosão e etc. Mas então, eu fico pensando o seguinte, aqui, final da vida útil, 20 a 25 anos. Mas eu fico pensando também que isso depende um pouco de geopolítica, né? Agora, por exemplo, que a gente tem o problema lá do Golfo Pérsico, lá fechado, aí o pessoal não tem muito o que fazer, aí já começa a pensar em fazer descomissionamento de algumas plataformas, que eles estavam querendo estender a vida útil mais um pouquinho. Pode ser que sim. Aí se o poço estiver lá produzindo, eu falo, pô, por que eu vou tirar ali agora? Eu acho que tem um pouquinho da decisão política e além da decisão técnica, né? Vai ter um impacto, sim. Com certeza isso vai ter um impacto. E se você olhar o que você já tinha sendo discutido, a ideia de você estender a vida útil das instalações. Então isso todo mundo pensa nisso, porque um FPSO desse custa 4 bilhões de dólares. Então nós estamos falando de muito dinheiro. Só que chega uma hora que a integridade se a embarcação dessa não tiver classe, muito. Ela não for classificada, se a classificadora olhar e falar o seguinte, olha, a condição realmente é ruim, ela não vai, o risco começa a ficar muito grande. Aí não paga o seguro. Não paga o seguro, você vai ter que realmente tirar do serviço. Isso é mais ou menos o que a gente está vendo aí o cenário. Então, por isso que nós temos aí 23 novas encomendas de FPSO que vão substituir aos que já existem ou vão ser utilizados para a exploração de novos campos. Como a gente viu, o Brasil recebeu recentemente 2 novos FPSOs, que é P-78 e, se eu não me engano, P-79. São 2 novos FPSOs que chegaram aqui para operar no país. Então, essa é uma realidade que não tem muito para onde fugir. Porque assim como nós, os equipamentos têm vida útil e na hora que começa a falhar o sistema, você tem que realmente tirar ele de operação. Eu entendo, por exemplo, você pensar em um poço em fim de vida útil, onde você já deplecionou toda a capacidade daquele poço e a própria plataforma ali, ela já está em fim de vida útil, eu consigo entender o raciocínio de vamos descomissionar essa plataforma, né? Por tudo que a gente já conversou aqui. Mas, porém, quando o poço ainda está com a vida média alta, né? Você ainda tem uma expectativa de produção média alta, né? Apesar da plataforma estar envelhecida ali, já no fim da vida útil dela, eu não é muito do senso comum você imaginar. Você vai tentar prolongar aquilo, mas só o senhor explicou que depende muito da segurança da instalação. Porém, quando você tira uma plataforma de um poço, você praticamente perde aquele buraco. Não, aí o que acontece? Aí você vai substituir. Você vai abrir um outro buraco. Não. Você vai paralisar a produção daquele poço por um período, na hora que você substitui a plataforma, ele volta a operar normalmente. Dependendo do poço, né? Exatamente. Se o poço ainda estiver produzindo, estiver economicamente viável, e se a plataforma chegar numa condição que ela não consiga mais dar segurança suficiente, você troca a plataforma. Isso é normal. Você substitui, tira a plataforma no lugar, põe no outro. Mas você tem que ser algo meio imediato. Porque se o poço parar de produzir... Você fecha a produção do poço, você fecha a cabeça do poço. Ele não colapsa, não? Não fecha a cabeça do poço. Você tem todo o sistema de controle. Ou em alguns casos, você pode dividir o fluxo. Manda para uma outra linha, então isso se gerencia, isso não é um problema, depois substitui a plataforma e coloca ali para operar. Por isso que algumas dessas novas encomendas elas estão para substituir aquelas que já estão realmente chegando no período de desgaste.